Bem-vindos ao podcast Todos os Caminhos Vão Dar ao Aroma. Eu chamo Mariana Francisco, fundadora da marca Jaril, e neste podcast vou partilhar a minha experiência a aprender perfumaria. Hoje quero abordar algo que é essencial para quem está a aprender perfumaria: as diluições. Falarei sobre percentagens, sobre o porquê de fazermos diluições, o porquê de trabalharmos com massa e não volume e como fazer as diluições a 10% e a 1%. Este episódio é simples, mas fundamental para compreendermos a controlar a intensidade dos materiais e assim trabalharmos de forma mais precisa. Antes de tudo, precisamos entender o que é uma diluição. Diluição é uma dissolução, normalmente num líquido. E em paralelo com isso, precisamos entender o que é uma percentagem. Percentagem é uma proporção calculada em relação a uma grandeza de 100 unidades. Então, em perfumaria, quando se diz que determinada diluição está a 10%, isso significa que em cada 100 partes, 10 são do ingrediente aromático e 90 são do solvente, normalmente álcool. Ou seja, 10 gramas de ingrediente mais 90 gramas de álcool igual a 100 gramas no total. E essas 10 gramas correspondem a 10% do total. Em perfumaria é muito importante trabalhar com massa, gramas, e não com volume, mililitros. Isto porque queremos tanto ser precisos quanto podermos reproduzir com facilidade as fórmulas que vamos desenvolvendo. Os ingredientes têm uma propriedade física que é a densidade, que varia com a temperatura. Ora, sucede que um determinado material, segundo determinadas variações da sua temperatura, ocupa volumes diferentes. Já a massa é uma propriedade física que não varia, de modo que assim é muito mais preciso medir a massa do que o volume. Ingredientes diferentes têm densidades diferentes, o que significa que uma grama de óleo essencial de patchouli, por exemplo, não ocupa o mesmo volume, espaço que uma grama de álcool. Ao trabalharmos em gramas, garantimos que as nossas fórmulas possam ser reproduzidas uma vez após outra com a máxima precisão. Portanto, costumo diluir os meus ingredientes a 10% e a 1%, mas raramente faço 100 gramas de uma vez, porque isso é demasiada quantidade de material. Por isso, gosto de pensar sempre em base 10. Se eu pretender gastar menos material ao fazer uma diluição de 10%, em vez de 10 gramas de material mais 9 gramas de álcool, faço apenas 10 gramas no total, ou seja, 1 grama de material mais 9 gramas de álcool, que é igual a 10 gramas de solução a 10%. Depois, se quiser fazer uma diluição de 1%, uso 1 grama da minha diluição a 10% e junto 9 gramas de álcool. Assim, obtenho 10 gramas de diluição a 1%. Trabalhar nesta lógica de 10, 100 ou 1000 é uma forma simples de pensar em escala e manter proporções consistentes, seja para testar um acorde, um perfume completo ou apenas estudar e conhecer um novo ingrediente. O ato de diluir não é só uma questão de economia, é principalmente uma questão de educação olfativa. Quando diluímos um determinado material, conseguimos perceber melhor as suas nuances aromáticas. Muitos ingredientes, se cheirados nas suas formas puras, são tão intensos que tornam extremamente difícil cheirar todas as suas camadas. Diluir o ingrediente é como abrir um leque, dando espaço ao nariz e ao cérebro para compreender o aroma em todas as suas camadas, a sua evolução e caráter. No próximo episódio, criaremos um acorde para um projeto especial. Aproveito ainda para relembrar que na Jaril lançámos uma nova coleção, a 4 Elements Collection. Já adquiriu e experimentou alguma das nossas velas aromáticas? Deixarei o link nas notas do episódio. Obrigada por ter ouvido este episódio do podcast Todos os Caminhos Vão Dar ao Aroma. Se gostou, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com amigos, deixar um comentário ou enviar um e-mail para todos os caminhos vão dar ao aroma@gmail.com. Envie-me um e-mail a solicitar qualquer esclarecimento acerca das diluições ou sobre outra coisa da perfumaria que desejo conhecer melhor. Até à próxima e boas experiências olfativas.
Este episódio foi patrocinado por Geril, uma marca de velas artesanais aromáticas. Conheça em www.geril.eu.